Olá, meus amigos, estamos começando mais um Bom Dia Mercado, mais um planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 4 de dezembro. Vai caminhando o mês naquela velocidade que a gente já conhece. Temos hoje à noite no Campeonato Brasileiro Cruzeiro e Botafogo. Esse jogo interessa, obviamente, só para o Botafogo. O Cruzeiro ainda tem uma chance, eu não sei quanto é que foi o jogo do Galo com o Palmeiras, mas o Cruzeiro ainda tem uma chance de ficar na segunda colocação. Pode mudar alguma coisa de premiação, mas o Cruzeiro já está em preparação para o jogo contra o Corinthians no dia 10, na primeira semifinal da Copa do Brasil, beleza? O Botafogo, eu também não sei quanto é que foi o jogo do Mirassol, mas o Botafogo tem o objetivo ainda de manutenção. Mirassol não, mas ele tem que se preocupar com o Fluminense, com o Bahia, de manutenção dessa vaga direta. A gente vai falar disso daqui a pouco. Temos continuação da Copa Itália, Bolonha entra em campo, a Lazio também entra em campo. Não sei se o jogo do Bolonha especificamente nessa quinta, deixa eu ver se tem alguma coisa. Exatamente. E Lazio e Milan, e temos Porto e Vitória pela Taça da Liga de Portugal. Lá embaixo, Manchester United e West Ham na Premier League. O jogo mais cedo do dia, eu acho que vai ser na Copa Itália. Então vamos a ele. Vamos falar sobre Bolonha e Parma. O Bolonha começou com uma cotação muito parecida com essa agora na Série A contra o Cremonese. Vocês viram o resultado? Pois é. O Bolonha não jogou bem e acabou perdendo para o Cremonese por 3-1. 3-1. Sabe quem fez os gols do Cremonese? 2 gols do James Vardy. Aqui, ó. O incansável James Vardy. Se eu não me engano, o Vardy tem 40? Acho que ele já tá com 40 anitos. 38. Fez 2 contra o Cremonese. Com o Cremonese. No Bolonha, fez 1 na Juve. Fez 1 na Atalanta. Gosto demais do Vardy, da trajetória, da carreira, do que foi a vivência do Vardy no futebol. E aqui, ó, um Bolonha não deu tanto padrão no início, tomou 2 gols, fez 1, tomou outro. Cotação, não vou olhar aqui, senão vai dar problema no YouTube, mas vou olhar para você. 1,53 a cotação inicial. Acho que dá para ver aqui, ó, aqui em cima lá, 1,53. Tá vendo? Mesma cotação aqui hoje contra o Parma. Theo, mas o Parma é um adversário diferente. Será? Enfim. O Parma tinha, antes dessa vitória do Cremonese, o Cremonese tinha 14 pontos. O Parma tem 11 no Campeonato Italiano. Não sei se assim difere tanto. O Parma teve bastante derrota, tudo bem, mas ainda assim, eu acho que a gente não pode julgar o livro pela capa. Até porque é a Copa Itália. É um jogo só. O que beneficia o Bolonha? Bolonha é o atual campeão. Isso passa um clima legal, né? De você ter que defender o seu título. Isso é bacana, tá? Então o que a gente vai ficar de olho? Vamos dar ao Bolonha o que se espera de qualquer equipe de 1,50, o benefício da dúvida. Se o Bolonha tiver dominante, dono e senhor do jogo, não tem problema nenhum. A gente buscar alguma coisa contra o Parma a favor do Bolonha, 0 problemas. O que você não pode, na minha opinião, é trazer esse jogo no banho-maria do tipo, mas por que isso eu vou fazer aquilo? Não tem muita condicional, principalmente depois dessa derrota para o Cremonese, tá? Então, eu, sinceramente, escolheria dar aqui ao Bolonha o benefício da dúvida. Caso o Bolonha comece muito bem, a gente pode estar lá. Então, para mim, é um nível de enfrentamento intermediário com uma opção de correção de preço. Você pode pensar em gols? Olha, você pode, desde que a gente tenha uma margem impulsionando uma das duas equipes. Até acho que o favorito na frente, com uma margem de 1 ou 2 gols, possa acender essa possibilidade de mais gols por aqui, tá? O Bolonha, quando joga com cotação de 1,46, 1,50, ele não entrega valor, beleza? Então, estamos conversados aqui que estar a favor do Bolonha, mas o Bolonha venceu. Lembre-se que a aposta não é sobre um resultado, é sobre preço. Não caia você na ilusão de achar que um resultado define se você fez a coisa certa ou a coisa errada. Ganha-se dinheiro no curto prazo fazendo merda e perde-se dinheiro no curto prazo fazendo a coisa certa. Não seja você um iludido. Você já está aqui há tempo suficiente, se você não está, eu vou enfiar isso na sua cabeça. Não ache
relaxe, não caia no canto da sereia. Eu tô numa fase boa, eu tô numa maré boa. Ninguém tá nem aí pra sua maré boa. O mercado, principalmente, não tá nem aí pra sua maré boa. A maré ruim vai chegar e você tem que estar preparado. E você seja emocionalmente capacitado, se prepare para isso, porque ela vai chegar. Não quer dizer que vai levar tudo embora, mas pode levar também. Mas boa parte do que você está tendo de lucro vai voltar. O que vai sustentar um bom resultado no longo prazo é a cabeça emocional e não ficar iludido com boa fase, ok? Mas eu achei que ia dar certo, deu certo e agora eu vou continuar fazendo da mesma maneira. Se for a merda que você está fazendo, né? Se no caso você estiver fazendo besteira, no longo prazo essa besteira vai levar você à ruína. Então, não quer dizer, até eu tive lucro, você falou e deu lucro. Ótimo. O curto prazo não é baliza para nada, certo? Time ruim vence, time sem valor vence. Mas no longo prazo, cotação sem valor não te dá dinheiro. Enfim, espera o Bolonha começar. Espera ele demonstrar para você que está jogando como um time de 1,40 e oferecendo uma odd de 1,50. Percebe a diferença? Percebe a diferença? É como se você entrasse numa loja e visse uma roupa que você gosta muito, que você sabe que essa roupa custa R$100 e ela está custando 90. Então tem valor ali. Agora, de nada adianta se tu pagar 90 ou 100 ou 110 e ter um buraco aqui, ó, na roupa. Aí não vai adiantar muito. Tu não prestou atenção, entendeu? Então cuidado. Próximo jogo acho que a gente pode continuar na Copa Itália. Vamos falar sobre Lazio e Milan. A equipe mais difícil de se ler na Itália, o Milan do Allegri. Bom, 2,20 e 3,30. Aqui eu posso dizer que é um clássico. É um clássico, né? Do campeonato italiano dentro da Copa Itália. Se não me falha a minha memória, que já vem falhando há muito, e eu tô ficando cada vez mais sem memória com 34 anos. Eu acho que o Milan foi o vice-campeão da Copa Itália do ano passado. Posso estar fazendo confusão. Vou até dar uma checada aqui. Copa Itália, temporada passada, 24-25, não, até que tô bem. 1-0 Bolonha contra o Milan. O Milan fez a seguinte trajetória. Se você quiser saber do Bolonha também, já vamos lá, ó. Bolonha passou pelo Monza. Claro que o Bolonha acho que não entrou aqui, ele deve ter começado antes. Monza, Atalanta, Empoli e Milan. Então foram 4 jogos. Confronto direto, né? Aliás, jogo único. O Milan passou pelo Sassuolo, passou pela Roma, pela Inter no clássico e perdeu para o Bolonha, tá? Essa foi a Copa Itália do ano passado. Deste ano, o Milan entrou nas oitavas e a Lazio também, não foi? Ou a Lazio tá vindo? Não, a Lazio tá vindo. Não, mentira, o Milan entrou antes. A Lazio não entrou. A Lazio que entrou nas oitavas. O Milan começou aqui, ó, contra o Bari. O Milan não ficou tão bem colocado. É um sistema de ranqueamento na Itália, né? O Milan passou pelo Bari, pelo Lecce e agora pega a Lazio. A Lazio entrou agora na competição. Trazendo dados do campeonato italiano. Talvez até... O Milan dá para trazer porque ele já disputou, né, os 2 jogos, eu vou deixar de lado. Mas a Lazio no campeonato italiano, jogando como mandante, ela perdeu apenas uma partida. Tem saído na frente com frequência, não tem sofrido tantos gols, tem um primeiro tempo bom. Olha, é que o Milan já tem uma cotação aqui mais alta, senão eu diria que seria um favorito podendo se complicar. Não vou dizer que é um confronto de nível difícil, porque não é favorito, então é um jogo parelho, né? Jogo para correção de preço. Das últimas vezes que o Milan enfrentou a equipe da Lazio, 1, 2, ó, tá bem mexido aqui, ó. Uma vitória do Milan, uma da Lazio, empate. Milan, Lazio, Milan. O Milan venceu mais. 3, 4, 5, 6, 7 em 10. 2 vitórias da Lazio e um empate. O Milan, então, tem mais vantagem nesse confronto direto. Das últimas vezes, o Milan marcou consecutivamente em 6 partidas contra a Lazio e saiu na frente em 5 de 6. A gente pode usar aqui esse contexto. O problema é que o Milan, com o Allegri esse ano, ele é um time muito difícil de se ler. Então, em boas partidas que ele fez, de bons resultados, ele marcou sem dar sinal. Eu tô curioso para saber qual que vai ser o comportamento da Lazio nesse primeiro jogo da Copa Itália esse ano. Tô curioso. O Milan não perde há 13 partidas, tá? Uma invencibilidade gigantesca. E as 2 equipes vêm de under 2,5 na maioria dos seus jogos. Quanto é que tá pagando o under goals aqui? 1,67. Não acho ruim, tá? O resultado de under 2,5 aqui. Das últimas vezes que eles se enfrentaram nessa competição, tivemos um 4-0 e um 1-0. 2-1, aí foi over, under, over.
Imaginando um contexto bem amarrado, eu não duvido um jogo para menos de 2,5 gols. O 3,5 já vai estar pagando pouco, quer ver? 1,22. Enfim, somente para leitura. Theo, não tenho tempo. Quinta-feira, 5 horas da tarde, vou estar no meu trabalho CLT. Não te aconselho a fazer nada. E esse under? Bom, aí é por tua conta e risco. Não é dica de aposta, tá? O que eu acredito é o seguinte, tem metodologias, tem abordagens que simplesmente não vai funcionar com apostas pré-jogo, que só vai encontrar valor no live. E não adianta a gente espernear. É isso. Ou aceitar, tá bom? Saindo da Copa Itália, vamos pra cá. Premier League, 1,45 a cotação do West Ham, do United contra o West Ham. Eu tenho minhas dúvidas com essa cotação, mas a gente tem um contexto extracampo e de trabalho para analisar. Começando pelo West Ham. É um time que vinha numa fase muito ruim no início do campeonato, perigando cair. Eu cheguei até a comentar que achava que o West Ham cairia esse ano. Mas agora eu já tenho minhas dúvidas com a chegada do Espírito Santo, que acabou vindo do Forest, né? O time do West Ham melhorou com a chegada dele. Foram, se eu não me engano, não foi uma sequência gigantesca, né? Mas ficou 3 jogos sem perder. Foi uma vitória contra o Newcastle, o Burnley e um empate contra o Bournemouth. E aí veio a derrota para o Liverpool. Eu, sinceramente, não crucifico o West Ham por essa derrota contra o Liverpool. Foi 1-0 até o finalzinho. O Liverpool estava com um homem a mais. Paquetá foi expulso daquela maneira, né, infantil, e o Liverpool acabou ampliando no final. Não era uma derrota assim, fora da casa, uma goleada, não. Até porque os times do Espírito Santo não são assim. Então eu dou ao West Ham o benefício de ainda estar numa boa fase. Já o United, apesar de ter perdido para o Everton em casa, com aquele golaço, com um homem a mais e não ter conseguido empatar, ele continua, na minha opinião, numa boa fase. Começou na vitória contra o Sunderland, depois a vitória contra o Liverpool, depois 4-2 no Brighton, 2-2 com o Forest, 2-2 com o Tottenham, 1-0 na derrota com o Everton e aí 2-1 agora contra o Palace. Olha, eu vou te dizer, vencer o Palace na casa do Palace é uma conquista e tanto. Tanto é que, se não me engano, foi a primeira derrota do Palace em casa na temporada, tá? Então foi sim, e permanece, na minha opinião, o United também muito bem. Então a gente está num confronto de duas equipes com a setinha para cima, assim, pelo menos em diagonal para cima, beleza? Aí a gente tem que entender, existe algum tipo de tabu entre essas duas equipes que pode estar influenciando essa cotação? Vamos dar uma olhada. Das vezes que o United recebe o West Ham, teve uma vitória do West Ham em 2025 e desde então o United vai soberano nesse confronto. A última vitória do West Ham havia sido aqui em 2007. Está indo quase para 19 anos. Então, em 19 anos, o West Ham venceu 2 vezes o United, tá? Não vou dizer que foram goleadas aqui do United, teve vitórias mais curtas, porém é uma hegemonia, tá? A gente pode chamar quase de paternidade. Das últimas vezes que o United enfrentou o West Ham, ele sofreu nas últimas 3, sofreu aqui, aqui e aqui, e o West Ham acaba abrindo o placar com frequência, apesar de não ser nessa temporada um time que abre muito placar fora de casa. Contra a equipe do United, em 5 das últimas 7, o West Ham saiu na frente, tá? Então pode ser perigoso. Aqui você tem que analisar o contexto mais amplo, mergulhar um pouquinho mais fundo na piscina, porque simplesmente olhar para o United, dizer que ele é favorito, apostar a favor dele, virar a cara, pegar o celular e ir embora, é mole, porra. Tu não precisa estar aqui no YouTube comigo, a gente não precisa fazer essa análise junto. A gente tem que interpretar o seguinte, existe do outro lado o quê? Um adversário. Existem 11 jogadores. Se eu não for capaz de olhar para o meu adversário, se eu colocar um freio de burro na minha cara e olhar só para frente, igual um cabresto mesmo, um animal, um cavalo, um jumento, um jegue, enfim, não depreciando o animal, mas dizendo que ele está sendo inclinado a simplesmente olhar para frente. Você está fazendo tudo que uma casa de aposta adora, que é sendo raso. Sendo aprofundado, você já vai, na maioria das vezes, mas sendo raso, então tu é presa fácil. E aí eu sempre digo, se for pra fazer na moda caralho, deixa seu dinheiro no bolso, cara. Não vem não. Você sabe que o meu intuito aqui é te ajudar a perder menos dinheiro. E que a gente tem que olhar aqui então?
Primeiro de tudo é olhar o comportamento da equipe do West Ham jogando fora de casa ou jogando a maioria dos seus jogos. A gente poderia pegar o West Ham desde o início, né? O West Ham, se eu não me engano, o West Ham chegou a vencer o Nuno na época que o Nuno estava lá? Acho que não, né? Chegou 3-0. Olha só, isso aqui diz muito, ó. Olha a quantidade de posse de bola que teve a equipe do West Ham, mesmo sem o Nuno chegar, hein? E depois marcou no final. Isso aqui é muito comum. Isso quer dizer que o West Ham não precisa muito de posse de bola para criar perigo. 42% de posse, no primeiro tempo 46%, no segundo tempo 37%. Então é uma equipe que não precisa tanto de posse de bola para criar perigo. Depois ele enfrentou, fora de casa, vamos pegar uma equipe forte, o Arsenal. Entrou o Arsenal, vou colocar aqui também contra o Leeds, contra o Bournemouth e agora foi só, né? Fora de casa foram poucos. Aqui contra o Arsenal também pouquíssima posse de bola. Não venceu. Realmente, é o melhor time, hoje um dos melhores times da Europa, né? O Arsenal. Ainda assim, pouca posse, do mesmo jeito, 32% no geral. Contra o Leeds também, primeiro tempo com pouca posse, o Leeds acabou abrindo 2-0 e aí ele teve mais posse no final, conseguiu só um golzinho. E depois foi jogar contra o Bournemouth. Olha que loucura, isso aqui é exatamente o retrato do West Ham, e aqui ele já estava com o Nuno Espírito Santo. Pouca posse, chegadas aleatórias e gol. Então esse é o estilo, você vê que trocou o treinador e o jeito de jogar, o estilo de jogo é o mesmo. Então, o que a gente vai ter nesse jogo provavelmente do United? Posse. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, um para casa, um teste para você pensar. A posse do United é o suficiente para estar a favor dele? Não. Por que não é? Porque isso já é esperado. Então quando o mercado assimila isso muito facilmente, ele não é besta. Quando o mercado encontra o United com posse, ele vai fazer o quê? Nada. Ele vai se manter lateralizado. Ele não vai descer a odd do United, ele não vai subir a odd do West Ham, porque ele sabe do que o West Ham é capaz. Então você não caia na armadilha de trabalhar contra o West Ham ou a favor do United só por essa condicional rasa da posse. Para você ter confiança de estar contra o West Ham a favor do United, você precisa aqui de algo a mais. E pode ter certeza que os sinais de perigo do West Ham vão aparecer. O primeiro deles, a segunda bola. O United tem cruzado muita bola para a área, beleza. Quem recupera essa segunda bola rebatida pelo zagueiro, pelo goleiro? Como se dá a construção de jogo do West Ham pós-recuperação se for o West Ham que está roubando essa bola? É pelos lados, ele está sozinho o jogador, é lançamento direto. O West Ham se livra da bola com frequência. Quando ele se livra da bola, quando ele aciona um lançamento, o atacante do West Ham consegue progredir em velocidade nas costas da linha ou existe uma cobertura muito bem feita com 2 contra 1. Eu tenho que olhar isso tudo? Bom, você não precisa olhar isso tudo, mas eu estou dizendo para você o que pode te dar alguma vantagem. É um jogo de xadrez com um jogo de vantagem. Pensa comigo, o oddmaker da casa de aposta está querendo te ferrar, para não falar outra palavra aqui. Você não quer ferrar com ele, você quer só a sua parte do bolo, você só quer seu lucro. O que você pode fazer? Você pode se preparar, porque a informação ele vai ter, certo? Mas ele não tem o live, ele vai corrigindo a odd ali no ao vivo. O live você também tá, na hora do ao vivo é você contra ele. Se você conseguir ler o jogo, interpretar o risco, você consegue melhorar sua taxa de acerto. No pré-jogo é impossível. Ganhar dinheiro na Premier League no pré-jogo beira o impossível, tá? Independente da casa que você trabalhe, se é no exchange, se é numa casa de aposta convencional. Pré-jogo na principal competição do mundo não vai dar para bater oddmaker. Vai ser muito difícil, tá? Pode ser que uma hora ou outra você consiga, mas no longo prazo é muito difícil. Então, vai ter que ser no ao vivo. E fugindo um pouquinho do raso. Espera-se, tô dando uma olhada aqui na escalação, o Zirkzee no ataque. Afinal de contas, nós temos o Cunha e o Chesco machucados. Isso é ruim para o United. Eu gosto do Zirkzee desde a época do campeonato italiano, mas sinceramente não sei se é um jogador para o estilo do jogo contra o West Ham. O West Ham é um time talvez um pouco mais compactado. O Zirkzee, ele marcou 1 gol nos últimos jogos. Tudo bem que ele ficou muito no banco, né? Teve um machucado, mas é um jogador que jogou muito no Bolonha. Mas quem sabe, pode ser uma opção. Eu ainda acho o time do United carente da parte ofensiva, e aí vamos ver se o Mbeumo, né, consegue dar conta aqui. Vai ser um jogo talvez para uma bola aérea, vai ser um jogo para umas finalizações de fora da área do Bruno Fernandes, para chegadas do Diallo também, Mason Mount. Mas para mim a gente tem que olhar os contra-ataques, e aí a gente vai ficar de olho em Callum Wilson
que vem marcando com frequência, principalmente as puxadas em velocidade do Bowen, que não tem feito tão boa temporada, mas é um jogador de muito boa velocidade. Não vai poder contar com o Paquetá, que está expulso, né? Um jogador de criação importante, mas para mim não é uma cotação do United que eu pegaria pré-jogo, tá bom? Não é. Ainda acho que é um jogo que dá para buscar uma correção de preço contra o West Ham se a resposta do West Ham não pega a segunda bola, o West Ham não progride no ataque, United é superior na segunda bola, aí sim, aí eu vou ficar de olho. Fechado? Das últimas vezes que o West Ham teve lá, recentemente, 2-0 West Ham, 3-0 pro United e 1-0, aliás, e 2-1. Isso aqui é amistoso, aqui não conta. E 3-1 pro United. Então, pelo menos 2 golzinhos têm acontecido com uma determinada frequência. O United sai mais na frente do placar. O West Ham não precisa de muitas finalizações para marcar, esse é o risco. O primeiro tempo do United é muito bom, o segundo tempo nem por isso. A maioria dos gols marcados do United dentro do primeiro tempo, a maioria dos gols sofridos no final do jogo. Olha justamente aonde o West Ham é mais traiçoeiro, tá? O West Ham sofre muito de cabeça e aqui o senhor United pode ter a sua vantagem. Dá para dizer que é um confronto melindroso, né? Como diz o nosso amigo de Portugal. É um confronto difícil aqui para o United. Não chega a ser um favorito se complicando, mas eu acho que é um confronto difícil, tá? Porto e Vitória. Não temos cotação, porque é taça da Liga de Portugal, se não me falha a memória. Deixa eu dar uma olhada se eu tenho aqui alguma cotação para caçar. Eu acho que não, ainda não tem odds. Esse é um jogo das quartas de final. Eu tô aqui consultando para ver se esse é um jogo ida e volta. Eu acredito que não. Taça da Liga, Taça da Liga, Taça da Liga, Taça da Liga, Taça da Liga. No ano passado, o Benfica foi o campeão. Nas quartas de final, é jogo único, pelo visto. Não teve empate, então não deu para saber. Deixa eu ver se na 23, 24 teve algum empate. 23, 24 mudou o regulamento. Ah, meu Deus, mas também não teve empate. Enfim, eu acredito que não tem aqui jogo da volta. Eu acredito que deva ser ou penal direto ou prorrogação. O Benfica já passou, o Sporting já passou e o Braga já passou. O Porto é que tem um adversário talvez mais difícil, né? O Vitória é um adversário ali, não vou dizer parelho, mas acredito que essa cotação do Porto vai ser o quê? Em 40, em 50? Não sei se eu tô falando besteira. A última odd do confronto entre Porto e Vitória, que foi no Campeonato Português agora no mês 8, mês de agosto, né? Mês de agosto foi 3-0 Porto, era 1,44 a odd. Aqui, ó. Então eu suponho que seja por aí, 1,40 ou 1,45. Cuidado porque, apesar de ser taça apesar de ser uma competição mata-mata, é a taça da Liga, não imagino que seja uma competição muito importante, julgo que seja a menos importante. Então a gente pode ter um Porto jogando com um time mais misto, os próximos jogos do Porto, Tondela no Campeonato Português e Malmo na Europa League, tá? Eu vou deixar esse jogo como um complemento, porque a gente não tem cotação e também é um jogo sem, vamos dizer assim, com uma importância menor. Falando de importância na Copa do Rei, você tem aqui o Celta Vigo, você tem o Sevilha, Valência, Vallecano, Espanhol, todos os confrontos aqui onde você vai encontrar odds abaixo de 1,10, 1,15. Não acho que vale a pena pegar essa fase embrionária da Copa do Rei. E vamos para o confronto à noite entre Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro já de férias, podendo talvez pegar a segunda colocação do Palmeiras. Deixa eu dar uma olhada aqui. Premiação do Campeonato Brasileiro 2025. Vamos lá. Primeiro colocado. Cadê? Chanceria ocupa esse primeiro colocado. Primeiro fora desse grupo. Cruzeiro. Aqui. Não. Aqui, brasileiro, terceiro colocado. Não fala. É mais fácil a gente fazer aquela pergunta direta. Quanto ganha o segundo colocado do Brasileirão? 45,7 milhões. Esse ano, sim, 45,7. O primeiro colocado ganha 48,1, o segundo colocado ganha 45,7. É muito dinheiro, tá? É muito dinheiro. Então, a diferença do terceiro para o segundo é mais ou menos 2 milhões... 2 milhões e 300 mil. É dinheiro, pô. É um bicho bom, tá? Para convencer jogador. Eu acho, pode ser um contexto. Mas aí você tem a ideia também de um Botafogo que precisa do resultado.
porque o Botafogo disputa ainda para manutenção dessa vaga direta para a Liberta. O Cruzeiro já tem essa vaga via Brasileirão, é sua, e ainda pode conquistar uma vaga, né, se precisasse, na Copa do Brasil. O Botafogo precisa dessa vaga direta, e os adversários são Fluminense e Bahia. Eu não sei quanto é que foi o jogo do Bahia com o Sport, mas ainda assim, ou o do Fluminense contra o Grêmio, mas ainda assim o Botafogo precisa fazer a parte dele. O Cruzeiro recebeu o Botafogo em 2024 e venceu por 3-2, foi até o Rio em 2024 e 2025 e venceu 2 vezes. Então o Botafogo não vence o Cruzeiro. Rapaz, agora eu fiquei de calça curta para poder achar essa informação. Deixa eu ver. A última vitória do Botafogo contra o Cruzeiro. Será que foi quando o Botafogo foi campeão? Não, né? Porque a gente desceu aqui, ó. No ano que o Botafogo foi campeão, o Cruzeiro não perdeu pro Botafogo. Última vitória do Botafogo contra o Cruzeiro foi em 2016. Em 2016, no Mineirão, no Brasileirão. 2-0 Botafogo. Tá aqui, ó. Então, vai completar 20 anos. Não, 10 anos que o Botafogo não vence o Cruzeiro. Na casa do Cruzeiro, né? Exatamente esse confronto, ó. 2016. Desde então, 1, 2, 3, 4, 5 confrontos. Também não é. 10 anos não dá pra ter tanto confronto assim, né? Até porque o Cruzeiro passou um tempo na Série B, teve um problemaço lá, quase ver as vias de fato. Mas desde então o Cruzeiro venceu 2 vezes. Também não é essa hegemonia. Mas foram jogos under. Teve esse último aqui que foi o 3-2, que foi no ano que o Botafogo foi o campeão, não é? Exatamente. Mas o time do Botafogo, eu sinceramente acho que o time do Botafogo, ele não é mal treinado pelo David Ancelotti, o Ancelottinho, mas eu acho que falta um pouco mais de elenco pro Botafogo. Eu acho que o Botafogo precisa fazer umas boas contratações, mas eu não sei se o Ancelottinho fica. O Cruzeiro em casa, excelente campanha, absurda campanha do Cruzeiro. O Cruzeiro não perde a 14 jogos, né? Mas dentro de casa especificamente faz muito tempo. Venceu os últimos 3 jogos contra o Botafogo consecutivamente e o Botafogo tomou gol nos últimos 3, que foi contra Grêmio, Corinthians e Sport. O principal atacante do Botafogo tem sido o Kadir Barria, esse jogador aqui. Sinceramente, eu acho muita pressão para um jogador tão novo. Tudo bem que a gente não pode esquecer que o Caio Jorge, por exemplo, ainda é um garoto e tudo mais, que isso não quer dizer que o menino não possa dar conta do recado, mas eu acho que é uma pressão muito grande. O Botafogo fora de casa não saiu tanto na frente do placar, falhou mais em marcar, não foi um campeonato tão sólido do Botafogo fora, embora nos últimos jogos ele não tenha perdido. O time do Botafogo precisa de mais finalizações no alvo para marcar, não tem um primeiro tempo bom. O Cruzeiro é melhor no primeiro tempo e no segundo, embora o segundo seja mais parelho. Tem uma curiosidade que o Cruzeiro é muito forte aqui, ó, na saída de jogo. Então até os primeiros 30 minutos o Cruzeiro marca muito gol, aí dos 31 aos 45 ele sofre bastante também. E o Botafogo tem essa curiosidade, ele sofre demais nos primeiros minutos. Então pode ser interessante ficar de olho nessa condição de um Botafogo talvez mais recuado no início do jogo, tentando segurar esse ímpeto do Cruzeiro. O Botafogo marca bastante no início do segundo tempo e no final da partida, tá? Para mim é um jogo que é justa a cotação do Cruzeiro, é um confronto óbvio de nível difícil. Eu colocaria um jogo para correção de preço, eu até diria um favorito podendo se complicar aqui, o Cruzeiro, tá? Não duvido. Mas não duvido de um jogo amarrado. Vamos ver como vai encarar esse jogo o Cruzeiro, né? Se vai encarar pelo bicho da segunda colocação ou se já vai começar a pensar no confronto contra o Corinthians. Lembrando que esse aqui é o jogo de despedida do Cruzeiro do campeonato com a sua torcida. Pode ser uma festa bonita e tudo mais. Eu acho que é legal privilegiar o que o Cruzeiro fez esse ano, porque foi um time que passou muita turbulência, tá? Então uma campanha dessa, depois do Cruzeiro vir do jeito que veio, do que aconteceu com o Cruzeiro nos últimos anos, né? O Cruzeiro teve em 2022 na Série B, subiu em 23, ficou na 14ª colocação em 23, em 24 ficou na 9ª colocação e agora é 25, você ser o terceiro colocado, podendo ser segundo, eu acho que a torcida vai abraçar sim o time e já abraçou, né? Mas pode coroar essa segunda colocação como um excelente ano do Cruzeiro, tá? Eu acho que foi um ano muito bom do Cruzeiro e a tendência é que possa continuar. Não sei se o Léo Jardim continua, mas a tendência é que possa continuar. Para mim, não acho que tenha muito o que falar aqui. A gente vai encontrar uma oportunidade boa no live e eu vou ficar de olho nesse Lê a pior equipe em campo do Botafogo nos primeiros 30 minutos, se eu encontrar uma boa leitura aqui do Cruzeiro. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, juízo na sua cachola, gestão na sua banca e um beijo no seu coração.